Você acompanha o Mais Pecuária sempre na parte final do programa, as cotações de preço do boi gordo. Um dos nossos fornecedores, um dos nossos parceiros é a Datagro, com o seu indicador de preço, o antigo balizador GPB Datagro, que tem uma metodologia diferente, sempre destacamos aqui, que é a de processar as informações recebidas por quem faz negócios, os pecuaristas, com a indústria frigorífica. Hoje nós vamos conversar com um dos analistas da Datagro, Lucas Müller, que é quem passa essas informações diariamente aqui que você vê no programa. Lucas, muito boa tarde, obrigado pela sua participação, a sua entrevista aqui conosco. Estamos no meio da semana, alguma novidade, alguma diferença no cenário do boi gordo até agora? Bom final de tarde, Zaidan. Agradeço novamente aí o convite de estar conversando a respeito do mercado pecuário aqui com você e com a cadeia pecuária. De fato, o preço da arroba do boi vem caindo desde o começo do mês. A gente viu aí o último preço em São Paulo de R$ 201,76 para a arroba bovina. É o menor valor que a gente pode observar desde o dia 8 de junho de 2020. Aí já acumula uma queda de 30% desde o começo do ano. E outra tendência que a gente pode vir analisando, que decorrência disso também o diferencial de base, né, que a diferença de preço entre os outros estados e São Paulo veio se reduzindo, né, veio se encurtando ao longo do tempo. A gente tem que Mato Grosso do Sul quase chegou a bater o preço de São Paulo, né, o que dá indícios de uma possível variação na demanda chinesa e nos tipos de bonificação. E eu acho que o principal motivo desse é a oferta, né? Ô Lucas, você está falando aí do diferencial de base, que é aquela diferença entre os preços de São Paulo, a referência, e as demais praças. Eu vou colocar na tela os números do indicador de ontem. O de hoje ainda não temos, nós vamos divulgar daqui a 1h30, por aí. Vamos colocar na tela, até para que você comente. Ontem foi um dia em que o indicador, aí você tem preços à vista, caiu em todas as praças, né, de São Paulo, que é a referência, e você chamou a atenção para o diferencial de base. Ontem o indicador em São Paulo, 201,76, em Mato Grosso do Sul, 199,98, muito próximo mesmo. Que mais que está perto? Vamos ver aqui outra praça, Goiás também está perto. Por que esse encurtamento no diferencial de base? Qual é a explicação? Olha, aqui na Datagro a gente vem fazendo estudos nesse sentido, né, para tentar entender como se relacionam esses diferenciais com a escala e com os preços. A gente tem que, sempre que houve esse encurtamento do diferencial, né, em que, por exemplo, o Mato Grosso do Sul chegou mais próximo da Praça Base de São Paulo, logo depois a gente vê um distanciamento, né, um novo descolamento. Ou São Paulo cresce ou Mato Grosso do Sul cai. O que vai definir isso são os fundamentos de mercado, né? Por enquanto, a gente ainda está numa trajetória de queda devido à alta oferta de animais. Muito bem. E eu tenho uma outra tela. Você até nos passou um mapa que sempre mostramos aqui também, mas eu coloquei esses dados numa tela que eu vou botar no ar agora, que é exatamente a escala de abate que nós tínhamos hoje pela manhã. Não tenho ainda o fechamento do dia, mas veja só. Minas Gerais, em dias úteis, 16,4 dias, hoje um alongamento, né, de quase um dia útil, né, 0,8 dia útil. São Paulo, que tem hoje a maior escala, 23,2 dias, até que caiu um pouquinho, caiu 1,1 dia. Goiás, quase 7, Mato Grosso do Sul, quase 8 dias. Mato Grosso, 15,7, Bahia, 12 dias, Pará, 8,9 dias, também aumentou um pouquinho a escala, Rondônia caiu quase um dia, e o Tocantins, que me parece a menor escala de abate, que aumentou quase meio dia útil. Essa escala tem sido a tônica do atual cenário da pecuária, né, Lucas? Perfeito, Zaidan. A escala é um ótimo indicativo de excesso ou falta de oferta no curtíssimo prazo, né?
A gente pode ver que a média Brasil da escala chegou em 16,22%, né, ponderada pelo número de quantidades relativa a cada estado, que representa uma alta de 36% com relação ao mesmo período do ano anterior. O destaque ainda é São Paulo, que por mais que deu uma acomodada nos preços recentemente, né, ele chegou numa média aí, como pode ser visto, de 23,2 dias corridos, né, uma alta de 2,3 vezes o que foi observado no mesmo dia do ano passado. São Paulo. Agora, por que São Paulo tem mantido essa escala assim tão grande na casa de 20? Às vezes cai um pouco para 18 dias, às vezes sobe para 32 dias. Acho que foi na semana passada que essa escala chegou a 32 dias. Por que essa variação tão elástica? E por que São Paulo com tantos dias úteis de alongamento? Bom, isso daí é provavelmente relacionado à oferta, né? A gente tem aí que a gente está num período de um grande abate de fêmeas, de acordo com os dados do IBGE, que também corroboram com as análises que a gente faz. As fêmeas representam hoje 44% do abate nacional. Frente a isso, a gente também está em um giro dos confinamentos, né? O segundo tombo, como é dito. Agora nos meses de setembro e agosto, que é intensificado por um baixo preço do milho, que se mantém desde o começo do ano, e tudo isso incentiva muito a oferta. Os dados do IBGE mostraram aqui que no último trimestre, né, o segundo trimestre do ano, teve uma alta de 8% com relação ao segundo trimestre do ano passado. Isso é um forte indicativo de que a oferta está longa, né? Com isso, os frigoríficos conseguem preencher a escala com mais segurança e pressionam o preço, com certeza. Bom, não sei se vocês receberam a informação no balizador, né, no aplicativo, né, do indicador da Tagro, da notícia que chamou a atenção ontem do mercado, gerou muitas críticas, muitas queixas, reclamações e até indignação dos pecuaristas, que foi a aquisição, o anúncio da aquisição de 16 plantas da Marfrig pela Minerva, que vai continuar trabalhando com a commodity, a carne, enquanto a Marfrig vai investir mais nos produtos processados. Muita gente ficou indignado com isso. Vocês recebem esse tipo de informação, essa queixa ou só números do negócio? Não, perfeito. No nosso indicador do boi, né, no aplicativo, as pessoas têm acesso a essas notícias, né, em primeira mão. Essa questão do M&A, né, de fusão e aquisição de parte das plantas do Marfrig pelo Minerva chamou atenção, sim. Foi o segundo maior M&A da área de carne bovina da história, né, só atrás de uma aquisição da JBS, se eu não me engano, há mais de 10 anos atrás. Isso sim faz alguma mudança no mercado, mas por enquanto existem ainda aprovações que precisam vir, né, dos órgãos públicos a respeito disso, e a gente tem que o Marfrig está se especializando, como você bem disse, nos produtos com maior valor agregado, né, e o Minerva está fazendo frente aí cada vez maior ao JBS, né, que hoje ainda é o maior frigorífico do Brasil em volume de abate. A gente vem recebendo informações dos pecuaristas, né, algumas reclamações, mas a princípio isso não deve influenciar os preços da arroba no curto prazo. Perfeito. Bom, já vimos um panorama dos machos e as fêmeas, porque vocês têm também um indicador de vaca e de novilha prontas para abate. Como é que tem sido o comportamento de preço? Como o dos machos? As fêmeas elas sempre seguem o comportamento dos machos, pelo menos no curto prazo, e a relação entre elas que faz uma certa variação econômica, né, como a gente pode dizer. Hoje em dia, o deságio da fêmea ele está relativamente estável, né, com relação à média dos últimos anos, e o preço das fêmeas está em trajetória de queda, assim como do boi gordo. Muito bem, eu vou pedir para colocar novamente na tela os números do indicador de ontem, repetindo que mais tarde nós vamos divulgar o indicador desta quarta-feira. E aí chama a atenção, Lucas, essa coluna bonificação. Essa bonificação a gente sabe que é a média do ágio que a indústria paga por arroba para algum boi destinado ou ao mercado externo, boi Europa, boi China, algum programa de bonificação, cota Hilton aqui no Brasil.
E a bonificação em São Paulo está acima de quase R$ 24. Em Minas Gerais, R$ 20. Essa é a média, né? Rondônia um pouquinho menor, R$ 5 por arroba. Não é todo mundo que recebe esse tipo de bonificação. Qual animal tem recebido essa bonificação que chega na média, por exemplo, em São Paulo, a R$ 23,57 por arroba? Perfeito. Para cálculo do indicador do boi Datagro, a gente usa apenas bonificações China e Europa para esse cálculo. Para você receber essas bonificações, ser habilitado, você precisa bater seu animal em um frigorífico que tem um acordo com a China, então foi habilitado nesse sentido, e também esse animal precisa ter menos de 30 meses, o que na prática acaba revertendo em uma série de características técnicas, né? Mas eu acho que a mais fundamental delas é um animal jovem com menos de 4 dentes. Mas tem muita gente recebendo essa bonificação ou são poucos criadores? Aqui em São Paulo, a gente tem que a maioria dos dados que a gente recebe no indicador do boi Datagro, tanto das indústrias quanto dos pecuaristas, existem sim essa bonificação, né? Algumas indústrias dão preferência para colocar um deságio caso o boi não chegue a atender os critérios, e outras indústrias dão uma bonificação que hoje varia entre R$ 10 e R$ 30.